Fala galera, tudo certo, gente? Aqui é o Dani da Cabeça Musical e hoje nós vamos falar sobre como equalizar na Soundcraft o i24R. Então, gente, antes de falar sobre a equalização na i24R, eu vou falar sobre a equalização. Dani, qual é o real conceito de equalização? Então, a equalização, como o nome sugere, vem de equal, do inglês, que significa igual ou igualar. Então, a ideia original é que quando nós equalizamos, nós fazemos com que o som que foi captado, está amplificado, soe igual ao som acústico, ou sua origem acústica. É claro que tem suas exceções, porque tem alguns sons que nós já estamos acostumados a ouvir, o que a gente chama na música de tags do estilo. Como, por exemplo, se você ouve reggae, você espera que tenha mais reverb na caixa da bateria ou que o guitarrista esteja usando um pedal de wah-wah, não é isso? Pois é, e isso também precisa ser respeitado no processo de equalização e nós vamos falar um pouco sobre isso também. Além disso, gente, outra questão importante é a questão do alinhamento do PA e o posicionamento dos microfones. Se o seu PA não está devidamente alinhado, isto é, respondendo às frequências de maneira mais plana, não tem como você garantir que as receitinhas de bolo que eu vou passar aqui vão funcionar. Então, para que isso funcione, você obrigatoriamente precisa que seu PA esteja bem alinhado ou tenha uma resposta plana, tá? Bom, além disso, o posicionamento do microfone influencia bastante. Vou dar um exemplo para vocês. O microfone do bumbo, por exemplo, se você botar ele do lado de fora, mais próximo à pele, ele vai captar o som mais grave. Mas se você botar ele na boca daquele buraco que nós normalmente fazemos, ou dentro do bumbo, ele capta mais som de kick, que é aquele som do pirulito batendo na pele, o agudo que sai nas altas do falante e não no subwoofer, e descola mais o bumbo na hora da mix. Dependendo do tipo de sonoridade, você quer um bumbo mais quicado, por exemplo, para tocar rock and roll, tá? Ou metal. Ou se você quiser tocar música brasileira ou jazz, normalmente a gente quer um bumbo com menos kick, mais solto. Em função disso, você precisa já posicionar o seu microfone da maneira adequada para não sofrer na hora da equalização. Isso se estende, por exemplo, ao falante da caixa de guitarra. Se você imaginar o falante no centro, tá? Aqui. E aqui o centro do cone, tem uma zona do cone ali, que é o meio, tá? Entre o centro do falante e a borda, que é onde normalmente se coloca o microfone. Mas se você quer esse som com menos agudos, mais médio graves, quanto mais para a borda você for, melhor. Se você quer com menos médio, mais graves e agudos, mais no centro fica mais agudo. Então a posição do microfone influencia bastante, tá, gente? Bom, dito isso, vamos falar do que a gente realmente veio falar, equalização na i24R. Então eu vou apresentar agora para vocês o equalizador aqui na tela da i24R. Basicamente, quais são as ferramentas que nós temos aqui? O inversor de fase, que serve para que não tenha cancelamento nas frequências, principalmente isso acontece muito nos graves, entre bumbo e contrabaixo, tá? Então, às vezes você precisa inverter a fase. Tem esse botão aqui que é o EZQ, que nós não vamos falar dele hoje, nem o Hold RTA, porque no nosso aplicação não vai precisar. O Bypass, que liga e desliga aqui o EQ, né? O Reset, que é quando você faz alguma coisa que você se arrependeu e quer voltar para a estaca zero. O RTA, que é o Real Time Analyzer, ele serve para quando você estiver falando no microfone ou botando alguma origem aqui, ele joga aqui um gráfico dizendo as frequências que estão entrando. Aqui nós temos o de-esser, que eu vou falar dele em especial daqui um pouquinho. E aqui no EQ, por zona de frequência, nós vamos ter a frequência de centro, que vai ser indicada aqui, tá? Nós temos a largura de banda, deixa eu mexer nela aqui para você ver. Então, se eu quero mexer basicamente naquela frequência ou se eu quero atingir mais frequências na volta, isso você tem o Q, né, letra Q. E o ganho, se eu estou dando mais decibéis ou puxando para baixo essa frequência, ok? Além disso, das 4 bandas que normalmente nós usamos, grave, médio agudo e agudo, nós temos 2 filtros. Um filtro high pass
que é um passa-altas, um high pass filter, ou um low cut, como é chamado em algumas outras consoles, e o filtro inverso aqui na outra ponta, que é um low pass filter, ou um filtro de baixas, ou ainda um high cut, ok? Agora eu vou mostrar para vocês algumas aplicações práticas, começando com o EQ de bumbo. Então vamos lá. Como tu equaliza o bumbo, Dani? Normalmente, gente, eu vou partir de um preset aqui, tá? Ó, Kick Drum. Vou carregar ele aqui. Ó, esse preset aqui, só tem que desabilitar o High Cut. Ele é muito usado, padrão parecido com esse. É bem comum, se você botar lá no Google Images, vai aparecer para você uma equalização de bumbo mais ou menos como essa que eu fiz aqui agora. Que é com um pouco de corte de médios e um boost de agudo e um boost de grave, ok? Como eu costumo fazer aqui, eu costumo de modo geral fazer um low cut baixo, ali em torno de 40 Hz, bem agressivo, então aqui na UE24 36 dBu no máximo, né? E eu gosto de fazer esse corte aqui dos médio graves e médio agudos com kill mais largo, de certa forma relativamente agressivo, tá? Eu gosto de cortar bem essa região para ele não ficar muito com aquele médio agudo duro, né? E aí o kick, eu gosto de trabalhar na faixa dos 4K, mas isso varia bastante de bumbo para bumbo, da posição do microfone. Vai ter microfone que o kick vai estar mais alto ou mais baixo, tá, gente? Mas eu costumo trabalhar na faixa de 4K. E o boost de grave eu costumo trabalhar aqui bem colado no low cut, normalmente 63 ou 64 Hz. Esse é o formato com o qual eu trabalho, tá? Por que isso? Eu gosto de posicionar o baixo nessa região aqui, ó, que não está sendo utilizado pelo bumbo. Agora, é claro que isso tem a ver com a tag do estilo, como eu falei. Se eu vou fazer um bumbo para jazz ou música brasileira, eu vou cortar esse kick de maneira mais larga, ok? Agora, se eu vou fazer um bumbo para worship, por exemplo, ele vai ficar com menos kick também, um pouco mais plano aqui, e sem tanto corte, porque no caso do worship, essa região de grave aqui, mais cheia, ela é ocupada pelo contrabaixo, ok? Seguindo aqui, galera, nós vamos falar sobre equalização de caixa de bateria, usando um canal e 2 canais, tá? Se nós formos usar um canal, saca só aqui na tela. O que eu costumo fazer é o seguinte, tá? Sempre com low cut, que normalmente eu corto esse grave aqui no próprio processador já, para não ter ruído à toa, tá? E aí, gente, eu dou um boostzinho de grave quando é uma caixa de rock ou de worship, e um boostzinho de agudo aqui, que é o que vai me garantir o som de esteira, ok? Então eu gosto bastante de usar esse formato aqui, ó. Ele vai funcionar bem. Agora o que acontece? Se é uma caixa de funk, por exemplo, eu já dou um corte de grave e um boost de médio e mantém esteira. Dani, se tu tá usando 2 canais, o que tu costuma fazer? Bom, quando eu uso 2 canais, eu corto esse agudo e uso um high cut bem agressivo, tá? Esse high cut serve para que não vaze som do hi-hat e dos pratos, principalmente o hi-hat que vai estar muito perto da caixa ali, do microfone da caixa. Tá? Então, no segundo microfone, que vai estar embaixo, que vai ser o caixa bottom, que a gente chama, né? Vai estar na esteira, eu faço o inverso. Eu uso um low cut bem alto para não pegar o som do boom e uso aqui um boost no agudo para pegar bastante som de esteira. Quando você faz isso, você tem 2 canais de caixa, um canal com top, com a parte de cima, com a parte mais médio grave, e um canal embaixo com esteira. E aí você regula usando os faders de volume mesmo na mix, o quanto você quer do som de top ou som de bottom, som de pele ou som de esteira, ok? Seguindo então, gente, para o hi-hat, eu uso uma equalização muito parecida com essa aqui, que é uma equalização que basicamente tem um low cut alto e tem aqui um boost de agudo. No hi-hat, eu dou uma dica bem importante para vocês que faz muita diferença, que é o posicionamento do microfone. Se você pegar o hi-hat, imagina um hi-hat assim, tá? E posicionar o microfone mais ou menos no centro de onde você pega a baqueta, ele vai ter uma sobra de médio agudo bem irritante. Se você posicionar o microfone na abertura do prato de lateral, normalmente você tem um som mais macio para colocar do hi-hat dentro da sua mix, mesmo usando essa equalização. Alguns hi-hats já são bem agudos, você pode usar ele mais flat aqui, como eu acabei de fazer, só com low cut, que talvez não precise estar tão alto, porque o hi-hat também tem algumas frequências graves bem bonitas.
Bom, dito isso, vamos para os tons. Nos tons, eu vou abrir um preset aqui, ó. Vamos procurar preset aqui na UI24. Perdi. Aqui, ó, tom. Bom, é bem parecido com o que eu uso. No entanto, gente, eu não uso esse boost de grave que está aqui nos tons 1 e 2. Normalmente eu deixo ele mais flat assim. No tom 1 e 2, eu costumo usar esse agudo. Esse agudo é bem comum em mixagens de rock, de metal, de funk, porque ele vai pegar o som da baqueta na pele, inclusive do funk por causa do gospel chops, que são viradas com muitas notas, né? Então você tem uma nota muito clara soando no drive lá da caixa alta, ok? No surdo, né, no tom 3, no tom 4, eu gosto de dar esse boostzinho de grave para dar mais profundidade, sim. Em todos os casos eu costumo usar este boost de agudo. Eu não indico isso para música brasileira e para jazz, obviamente, porque numa pele porosa você nem quer esse agudo, esse som, você quer um som mais orgânico possível e aí pode usar ele o mais flat possível. Bom, além disso, nós temos os overs. Gente, qual é a dica que eu dou para os overs? A dica para os overs que eu dou é a seguinte: faz um low cut e deixa ele o mais flat possível também. Tem gente que equaliza o próprio preset da UI24 com boost de agudo assim. Eu gosto até de dar uma atenuada, porque de modo geral, os pratos já vêm muito agudos. E o que eu aconselho fazer na hora da passagem da bateria? Uma dica que eu quero dar, baseado, gente, em como se gravava a bateria antigamente. Muito tempo atrás, antes de ter vários canais, se gravava a bateria com um único microfone. Muito antigamente, na verdade, se gravava vazando a bateria no microfone do cantor. E era isso, era o que tinha de bateria numa gravação ao vivo, né? E depois foi colocado um over geral em cima e pegava. Então, bateria tinha que ter a mão bem mixada mesmo, né? Mas hoje se usa vários canais. Só que o som de bateria do over normalmente é muito legal. E o que a gente costuma fazer na hora de mixar? Vamos passar o bumbo, caixa, tal, hi-hat, tom. E por último a gente passa o over e já tem tanto som de bateria que às vezes só no hi-hat, caixa e bumbo lá a gente já fez com que estourasse o VU do PA, né? Que a gente nem tem lugar para colocar os overs na mix. Já tá vazando prato nos microfones de tambor, tudo mais. Eu indico fazer o contrário. Abre o over numa altura legal ali para que o PA não apite e deixa o batera tocar. A partir disso, você vai colocando as outras coisas. Coloca o bumbo, depois coloca a caixa para você ter um timbre legal na mixagem, mas aproveita bastante a sonoridade da batera que está sendo captada pelos overs. Isso vai te dar uma mix de batera bem interessante, tá? Bom, de batera era isso. E agora seguimos com mais dicas. Certo, galera, próxima dica de equalização que eu vou dar para vocês é sobre o contrabaixo. O contrabaixo, eu uso uma técnica que foi me passada por um grande amigo meu a respeito dos médios. A gente tende a colocar o baixo na região do grave. Funciona bem em alguns estilos, mas não são todos. Na maior parte dos estilos, o baixo se comporta muito bem na região média. Eu vou mostrar para vocês aqui na tela da UI24. Se vocês verem esse formato de equalização que eu costumo usar, eu uso um low cut baixo para tirar aqueles ruídos lá, né? E aí eu tenho uma pequena atenuação do grave. Essa atenuação ela deve ficar mais ou menos na mesma região onde eu faço o boost no bumbo, para que não embole. E bem nessa região aqui, ó, onde eu tenho cortes no bumbo, eu dou um boost no baixo. Coloco ele preenchendo essa região. Eu costumo usar essa região aqui com a frequência de centro entre 690 e 700 Hz. Se você fizer uma mix assim, você vai ver que o baixo vai vir na mix bem mais descolado, com bem menos volume, sem embolar o grave. Inclusive aqui no nosso canal nós temos um vídeo que temos o Vini tocando contrabaixo, mostrando alguns contrabaixos, e você vai perceber que você consegue ouvir o baixo que ele toca com o celular, porque é uma região média, mesmo sem ter um fone de ouvido ou um monitor ou algo que reproduz os graves. Isso é bem interessante. Agora, é claro, se você vai tocar worship, por exemplo, aí o grave do baixo é uma coisa bem importante. Ele gera muita profundidade, ou deep, que a gente chama, né? E aí você vai puxar para cima aqui, ó, essa região grave, e o bumbo lá vai ficar mais sequinho, para os dois não embolar. Então você usa o bumbo com menos grave daí, e sim o baixo preenchendo essa região. Ok, gente? Beleza. Agora vamos falar de teclado. Bom, Dani, no teclado, qual é o tipo de equalização que você faz? Acabei de fazer um reset aqui. A gente costuma fazer isso aqui, ó. Faz um low cut na faixa aí dos seus 50 Hz e deixa o tecladista ser feliz. No caso de ser piano e voz.
Por que isso? Porque ele não tem um contrabaixo e precisa preencher essa região grave também. Agora, no caso de ser um teclado com banda, você está usando pads, Hammonds e outros timbres, eu indico que o low cut esteja mais alto, isto é, o low cut esteja na faixa de 100 até mesmo 120 Hz, porque essa região mais grave vai ser preenchida pelo bumbo e pelo contrabaixo. E bem, na verdade, o tecladista nem tem que estar com a mão esquerda ali, né, gente? Tem que estar na região mais média, porque ele está tocando com banda. Bom, dito isso, o resto da equalização que tu faz? Exatamente isso que vocês estão vendo na tela, gente. Absolutamente nada. Ah, mas o meu tecladista usa o tecladinho aquele da Sandy, da Xuxa, que é muito ruim o timbre. Gente, não tem o que você fazer. É um outro problema que precisa ser resolvido de outra forma, tá? O que acontece é que se o seu tecladista tem um bom teclado, um bom Roland, Korg, Yamaha, um Nord, o cara chega lá com um timbre super bem feito pela construtora do teclado, pela Nord, né? E aí você estraga o timbre do cara na hora de equalizar. É melhor deixar flat, que vai soar muito bem estando com o PA alinhado. Pode confiar. Bom, já que eu tô assim, eu vou mostrar o que eu faço com a guitarra. Se liga na tela. Exatamente a mesma coisa do teclado, só que eu faço um high cut ali na faixa dos 5K e meio até 6K. Qual a função desse high cut? Bom, gente, se você pegar a maior parte dos grandes falantes da história da guitarra, por exemplo, Celestions, Jansen, Eminence, você vai ver que esses falantes de modo geral reproduzem frequências de 60, 80, 100, 120 Hz até 5K e meio, no máximo 6K, 6K e meio. A partir daí são ruídos que não importam para a guitarra, são ruídos que só atrapalham o timbre, que deixam a guitarra estridente, que deixam a distorção abelhuda, principalmente nos casos dos caras estarem com a sua guitarra ligada em linha, que é uma coisa bem comum hoje nos PAs, né, usando simuladores. E aí chega um agudo que é chato. Então, quando você faz esse corte de agudo, você está transformando o seu canal num range de frequência que é o mesmo do falante que o teu guitarrista já está acostumado a tocar. Mesmo quando o microfone, eu indico fazer isso em função dos ruídos ambientes, da bateria que está vazando no palco, dos pratos e coisas a mais. Tá? Então, a equalização de guitarra é isso, é flat com low cut e high cut. Por que tu não equaliza? Mesmo motivo do teclado. O guitarrista pegou sua pedaleira, pegou seu set de pedais, o seu amp, timbrou, fez todo um mesh lá para o timbre dele casar dentro do estilo, e aí chega o técnico e muda as frequências e isso distorce toda a ideia inicial do arranjo. Então guitarra é que nem teclado, flat, ok? Certo, gente, agora concluindo a nossa banda base, eu vou dar uma dica para vocês de como equalizar violão. Violão, em 99% dos casos, ele vai funcionar bem com equalização loudness, isto é, um violão aço numa mix de banda base. Então, como que isso é? É um boost de grave, corte de médio e boost de agudo. Inclusive, se vocês verem aqui na tela comigo agora, vocês vão perceber que a i24R, ela já vem com preset de violão fazendo isso, ó, dando um boost de grave, um leve corte de médio e um boost de agudo. De modo geral, no meu equalizador, eu não costumo fazer assim. Costumo trabalhar com low cut e costumo trabalhar com grave mais flat e esse corte bem no centro de 1K. E aí eu costumo jogar esse boostzinho de agudo mais para cima, para pegar mais o harmônico da palheta. É claro que já tem alguns violões que tem muito agudo no pré, que você não vai precisar desse boost, basta deixar flat que vai funcionar, ok? Bom, além disso, tem violões que o músico está usando uma corda 012, 013, já vem muito grave. Mesma coisa, você não vai dar um boost de grave, vai deixar flat ou até, dependendo do caso, fazer um cortezinho para funcionar. Então, gente, para concluir as nossas dicas de equalização, eu vou falar sobre voz. O primeiro preset da i24 vem num formato bem parecido com o qual eu costumo usar. Bom, que formato é esse? Low cut relativamente alto, aqui está em 182 Hz, um pequeno corte de grave e um boostzinho de agudo. Esse boost de agudo serve para que você tenha bastante harmônico. Agora tem que ter um cuidado, às vezes a sibilância, que é esse S, ó, que tem na nossa voz, acaba se tornando um pouco irritante, principalmente em função de ambientes que tem muita reflexibilidade, etc. Então o que eu indico para vocês é a utilização do de-esser. O de-esser tem exatamente essa função, que é cortar esse S que sobra demais. Ele não pode ser usado exclusivamente para voz. Você pode usar ele para tirar o som do dedo arranhando a corda do violão, da palheta ou da unha, ou a passada de dedo na corda do contrabaixo, entre outras funções. Você precisa ter um pouco de cuidado para não tornar ele muito agressivo, como eu estou fazendo agora, por exemplo, puxando lá para baixo, ó,
Porque se a gente faz isso, põe lá menos 75 dB no threshold, você vai fazer com que o de-esser tire todo o harmônico e feche o timbre da voz. Então ele tem que ser usado com certo cuidado. Você também, se não quiser usar o de-esser, pode usar uma frequência aguda aqui para fazer o corte, como muitas vezes eu mesmo faço. Certo, gente? Então é isso. Para você que quer mais dicas sobre o i24, comenta aqui embaixo qual é a sua dúvida, que nós geraremos mais conteúdo daqui para frente. Quem ainda não se inscreveu no nosso canal, vai lá, se inscreve agora, clica no sininho para que todas as notificações cheguem até você, compartilhe com seus amigos e não se esqueça de clicar no gostei. Até a próxima, gente. Um grande abraço.